o seu empenho a causa da lusofonia e daquilo que une os nossos países, mas eu sou um testemunha direto, popular, durante os anos em que eu estive na CPLP, com o apoio do Duarte e da sua fundação. Fizemos várias atividades, criámos várias estruturas, sobretudo ligadas ao mar e aos oceanos, e estava em perspectiva um conjunto de tarefas que eu agora não sei dizer se realmente foram para a frente ou não, mas eu queria deixar esse testemunho e o meu agradecimento por aquilo que representa Dom Duarte. Muito rapidamente cumprimentar também vejo um ex-embaixador de Portugal na Guiné-Bissau, e já pude cumprimentar pessoalmente e através dele cumprimentar a todos os aqui presentes. Quero destacar e cumprimentar o nosso amigo José Luís Alfaro Almada. Nesta ocasião e nesta circunstância, para mim é especial cumprimentá-lo, porque dá-me a oportunidade de abraçar o povo cabo-verdiano e expressar aqui a minha admiração, o meu reconhecimento por, mais uma vez, estarem à altura dos desafios e demonstrar que sabem fazer o jogo democrático. Ontem, ou antes de ontem, quando eu vi, e vai-me permitir dizer aqui, a sua sobrinha, enquanto líder do, até hoje, maior partido político de Cabo Verde, aceitar os resultados, cumprimentar o vencedor e afirmar-se disponível para contribuir positivamente para Cabo Verde, eu disse, está aí um país que realmente tem lições a dar, e eu não tenho qualquer tipo de complexo de reconhecer que ainda temos muito a aprender até poder apresentar este tipo de indicadores. Muito obrigado, parabéns Cabo Verde, assim é que realmente tem que ser. Não ficam para trás por merecerem menos da minha atenção, mas obviamente quero abraçar a todos os guineenses que estão aqui hoje. Eu gosto sempre de dizer guineenses de nascença e guineenses de adoção, porque há muita gente que não tendo nascido na Guiné, assumem a Guiné e sofrem connosco nas várias circunstâncias e vicissitudes por que nós temos passado. Pode ter que ir mais rápido, porque senão daqui a pouco eu vou ficar só com os agradecimentos e o Dr. Luís Angel depois vai-me chamar. Eu vou ser muito rápido em relação à contextualização, porque eu penso que, de facto, o Epifanos acertou, ou toda a equipa, ao propor-nos, nos 20 anos da CPLP, um balanço. De facto, é muito importante podermos olhar para trás e perguntar, será que valeu a pena? O que é que nós temos feito? Quais são realmente os ganhos? E o que é que pensamos que será, se é que vai existir daqui a 20 anos, quais são os novos desafios? Eu vou começar por simplesmente lembrar que, em termos históricos, e aquilo que está registado nos documentos oficiais da CPLP, diz que foi em 83 que o Dr. Jaime Gama, na altura Ministro dos Negócios Estrangeiros, estando em Cabo Verde, teria expressado oficialmente a importância, a necessidade da existência de um espaço formal de concertação entre os países de língua portuguesa. Eu estou a dar estes elementos porque para mim são importantes. Estamos a falar de 20 anos de existência de uma organização. A seguir temos o embaixador José Aparecido Oliveira, que foi aqui embaixador do Brasil em Portugal e que participou ativamente na criação desta organização. Lembro uma data histórica que aconteceu em São Luís do Maranhão, em 89, em que o primeiro encontro de chefes de Estado e de Governo da CPLP vai culminar com a criação do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, e vamos referir, obviamente, o dia 17 de julho de 96, em que, em Lisboa, finalmente se concretiza a criação formal da CPLP. Estes elementos históricos são os que oficialmente apresentam o surgimento da nossa organização, a CPLP. Eu quero acrescentar mais um, de natureza mais sentimental, talvez mais próxima a nós, mas que eu penso que tem tudo a ver com a CPLP. Eu penso que em 1961, quando os movimentos de resistência e luta pela independência criam a CNCP, a Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas, e há uma frase célebre para nós, e que eu penso que atribuída a Amílcar Cabral, em que chamava a atenção para a necessidade de não confundir o regime colonial português do povo português, porque o próprio povo português estava lutando para se libertar das garras do fascismo e da colonização. Eu penso que este é um momento importante. É um momento em que essa afirmação de Amílcar Cabral
separa realmente as águas e permite que o ser lutador e combatente pela liberdade não significa necessariamente identificar o povo português como parte dessa colonização. Eu penso que, a meu ver, o surgimento, muitos anos depois, da CPLP, em certa medida, vai dar eco a este sentimento de que, de facto, todos nós tivemos nessa altura fazendo face a algo que oprimia todos os nossos povos. Não vou mais longe em relação à gênese e à contextualização histórica. Quais são as grandes questões que eu penso que devem ser colocadas ou se colocam em relação à CPLP, se quisermos fazer um balanço da organização? Eu penso que um dos problemas, pelo menos com o qual eu me debati sendo secretário executivo, é que a organização é muitas vezes confundida com o secretariado executivo, transformando o secretariado executivo na única entidade que assume e tem a obrigação de defender a organização. Eu vou contar uma pequena história muito rápida que aconteceu comigo. Eu tinha acabado de chegar, como disse, em julho de 2008. Em agosto, a viúva do presidente Samora Machel, Graça Machel, visita Portugal e dá uma conferência no CCB. E eu, nessa altura, como já aqui disse, estava à procura de tudo o que eram informações e que me permitiam situar sobre o que seria o meu mandato e as questões principais. Obviamente, vou atender a esse encontro. O encontro foi muito interessante, foi muito animado. No final, houve muitas perguntas. E uma menina, por sinal africana, levantou uma questão e, antes de fazer a questão, levou uns 5 minutos a criticar a organização, a falar mal da CPLP, a falar que não acreditava em nada daquilo, que aquilo não representava rigorosamente nada e que estava à frente daquela senhora que, de facto, tinha algo a dizer e que era algo de importante. Foi muito interessante. Levou esse tempo todo a criticar a CPLP. Quando terminou, colocou uma questão bastante global, mas a organização, que estava na mesa e a conduzir esse debate, pediu aos facilitadores que me levassem o microfone. Eu não tinha pedido para falar. Levaram o microfone e eu percebi que toda a audiência achava que eu tinha que ter resposta para aquilo que a senhora tinha acabado de dizer. E eu disse simplesmente o seguinte: se de facto este é o sentimento geral, então eu já percebi um dos graves problemas da CPLP. Porque se a CPLP se resume a quem exerce a função de secretário executivo, então vamos muito mal. Eu acabei de chegar há menos de um mês. Se fizermos essa redundância, então tudo de facto se resume à explicação que eu tive, não à vivência, não ao sentimento, não àquilo que nós todos, em princípio, devíamos emanar daquilo que temos de mais próximo e de mais comum. Eu penso que, tendo afirmado que, de facto, o secretariado é muitas vezes confundida com a organização, perde-se muitas vezes a um secretariado ao qual não se dá nem os recursos, nem as oportunidades necessárias para o efeito. Como eu já disse, a minha apresentação vai ser uma análise crítica, uma leitura crítica, mas uma crítica que não significa o deita abaixo, uma crítica a partir de dentro, porque eu, quando tomei conhecimento de quem estaria no painel, eu compreendi muito bem que não faria sentido nenhum estar aqui a tentar dar uma visão global na presença do professor Adriano Moreira, nem faria sentido querer falar a partir de uma perspectiva dos Estados, estando presente o embaixador Eduardo Moreira, e por isso eu falo como se estivesse ainda dentro do secretariado, mas permitindo-me agora, desta vez, uma visão crítica da situação. Eu penso que outra questão muito importante que se deve colocar é a questão do enquadramento das políticas dos Estados numa dimensão mais comunitária. Porque, se eu me estou a lembrar muito bem dos tempos que vivi dentro da CPLP, não era muito difícil levar os Estados a ter uma agenda comum em relação a determinados programas. O que eu sentia, e agora
acho que posso confirmar que realmente é um problema, é se essas políticas comuns que são desenvolvidas a nível do secretariado e a nível da organização têm algum reflexo nas políticas públicas que são desenvolvidas pelos próprios Estados. Eu penso que aí é que há um completo vazio. E, portanto, espera-se, porque aí nós perdemos de vista o seguinte: a CPLP, e por maioria de razão o secretariado, não tem um espaço geográfico onde exercer a sua competência, não é um Estado, não tem uma soberania. E, portanto, a incidência das políticas que for capaz de desenvolver só farão sentido se os próprios povos, se os próprios países quiserem as adotar. E, portanto, parece que, se realmente quisermos analisar nesse contexto, parece que o único acordo a que se chega é que, havendo uma agenda comum, nós aceitamos que, no contexto do secretariado executivo, se possa fazer a sua aplicação. Se os próprios Estados não se abrem a que haja uma repercussão dessas políticas nas suas latitudes geográficas e políticas e sociais, como é que se pode medir a validade das políticas que são fermentadas dentro do secretariado executivo? Como vêem, não é uma leitura necessariamente crítica em relação ao secretariado, mas é um entendimento que eu hoje tenho sobre essa situação. A adequação da visão estratégica da organização aos contextos regionais dos Estados. Eu ouvi várias vezes as pessoas questionarem, mas como é que, por exemplo, no contexto da Guiné-Bissau, como é que vocês analisam a importância da presença da Guiné-Bissau na CPLP em relação, por exemplo, à CEDEAO? CEDEAO sendo a Organização Regional Africana. Como se fosse uma contradição. O meu sentimento, e volto a dizer, hoje bastante mais convicto em relação a isso, é que a vocação dessas duas organizações não são conflituosas, nem devem ser colocadas como tal. Eu penso que a vocação da CPLP é exatamente, prioritariamente, apoiar os Estados-membros no seu processo de integração nos espaços regionais. E uma vez conseguida essa integração, servir de janela de oportunidade aos outros Estados-membros lá onde estão inseridos. Se analisarmos a coisa nessa perspectiva, não só contornarmos algo que tem sido muito complexo, como realmente abordamos a questão das oportunidades que a CPLP tem a obrigação de criar. Como eu já disse, estas observações são preliminares, não sei quanto tempo é que já gastei. Devia estar a terminar. Peço desculpas. Que desafios, que propósitos é que tinham? Aqui serei bastante mais breve, repetindo aquilo que institucionalmente nós repetimos sempre. As nossas áreas de intervenção são a língua portuguesa, a concertação político-diplomática e a cooperação técnica, agora também económica, entre os Estados. Eu, a seguir, vou muito rapidamente visitar cada uma dessas componentes, mas eu penso que o verdadeiro objetivo nunca terá sido, de facto, abordado. Como eu já disse, que é, a meu ver, como afirmar uma comunidade sem um espaço territorial, nem população específica, nem leis que tomem em conta essa dimensão abstrata. Ou seja, qual é a relação entre este novo espaço em construção e as zonas regionais de integração de cada um dos nossos Estados? Ou seja, se fôssemos capazes de dimensionar e definir uma visão estratégica de como potenciar a verdadeira integração de cada um dos nossos Estados nesse espaço, então, de facto, a tal oportunidade que todos reclamamos seria bastante mais efetiva e seria bastante mais factual. Como eu já disse, agora visitando cada uma dessas três componentes. Expansão da língua portuguesa. Mais uma vez, eu, com o tempo que tenho, eu estou a falar dos aspectos que eu considero menos positivas ou que eu acho que podem ser melhoradas. Obviamente que, se me dessem tempo, falava bastante mais tempo de coisas positivas que eu considero que são feitas na organização como um todo. Primeiro, mencionar aquilo que nós todos repetimos, que o português é a quinta ou sexta língua no mundo, tendo em conta o número de falantes e tendo em conta a sua inserção nessas sociedades. Eu penso que
há um elemento que surgiu recentemente. Durante o período que eu estive no secretariado, foi feito um estudo que eu penso que foi conduzido pelo Instituto Camões, sobre o valor económico da língua. E que identificou que, no caso de Portugal, que a língua respondia por cerca de 14% de tudo o que era o produto interno. Ou seja, como é que esses cálculos, eu tive a atenção de querer perceber como é que esses cálculos foram feitos. E parece ser que foi baseado na identificação daquelas áreas económicas que beneficiam diretamente do conhecimento da língua. Áreas como o turismo, como os serviços, um conjunto de elementos. E a minha questão é, se de facto 14% do produto interno bruto de Portugal responde diretamente por benefícios que vêm da língua, que estratégias é que estão a ser adotadas para realmente potenciar uma maior inserção nesses espaços? E, portanto, ao dizer isso, eu quero aqui sublinhar que muitas vezes, quando falamos da língua, temos uma abordagem bastante mais emotiva, bastante mais holística. Todos afirmamos que, como eu já disse aqui, o professor nos ensina, a língua é também nossa. Mas a partir dessa constatação, o que é que fazemos para ser mais do que um simples instrumento de comunicação? O que é que fazemos? Que tipo de instrumentos é que criamos para promover essa interação e dela tirar os melhores resultados? É aí que eu acho que, por um lado, Portugal podia fazer muito mais. Eu penso que Portugal podia fazer muito mais e deve fazer muito mais. Mas eu penso também que os restantes Estados-membros devem já abandonar aquele sentimento quase de vergonha de reconhecer que essa língua é nossa. E parece que estamos permanentemente à espera que seja Portugal a liderar esse processo. Era bom que assim acontecesse. Mas todos devem sentir-se responsabilizados em utilizar essa língua e fazer dessa língua a nossa. E eu, enquanto secretário executivo, algumas vezes senti que alguns dos nossos Estados quase que tinham o prazer em poder dizer que não aliavam no sentimento da promoção do português como nossa língua. E esse é algo que tem que nos interpelar a todos. Eu não sei, assim, numa espécie de provocação, eu aqui escrevi que talvez é o facto de se chamar português. Talvez fôssemos capazes de encontrar uma outra terminologia, sei lá, talvez um cepelês, não é? Talvez angariasse mais adesão. Mas não, eu penso que temos que nos libertar de quaisquer tipo de complexos. É a história que assim define este resultado. Não é? É bom que, no contexto da globalização, hoje todos nos esforcemos de dominar o inglês, o francês e outras línguas, mas a nossa língua é a língua portuguesa. E sendo a língua portuguesa, temos que assumir e temos que ser capazes de concentração política e diplomática. Bom, aqui, e tendo em conta o período em que esta abordagem está a ser feita, penso que não teremos necessidade de nos esforçar muito por compreender que, se temos feito muito, podíamos fazer bastante mais. Eu penso que falta aqui uma política consequente. Nós fazemos uma utilização esporádica e quase circunstancial da organização. Cada Estado-membro, tendo a necessidade de um resultado muito em concreto, podendo a CPLP representar o tal espaço de afirmação multilateral, reclama pertença e reclama para si a oportunidade de poder utilizar a CPLP. E depois vai-se dar a situação de que aqueles que não podem fazer o mesmo uso acham-se mais convidados em criar barreiras do que a participar desse esforço. Eu penso que é chegado o momento dos Estados deixarem de se refugiar no contexto das suas soberanias para realmente dar uma oportunidade à CPLP. Eu penso que há exemplos muito concretos. Eu tive a honra de poder, em certa medida, liderar o processo de candidatura do professor José Graziano da Silva, hoje diretor-geral da FAO. Eu tive a oportunidade de poder apresentar a candidatura oficial do nosso conterrâneo Carlos Lopes, a secretário executivo da Comissão Económica para a África. E naqueles momentos sentiu-se claramente que ninguém teve dúvidas sobre a importância de ser a CPLP
de facto, dar corpo e assumir essa candidatura. Eu já, nas vestes do primeiro-ministro, esteve na FAO e quando o José Graziano da Silva foi reeleito, reconduzido nessas funções, ele pediu que fosse eu a falar em nome dos Estados, porque lembrou-se que tinham sido os países membros da CPLP a liderar o processo da sua candidatura em primeira instância. Hoje pode parecer algo difuso, mas é preciso lembrar que naquela altura ele candidatava contra o Buratinos, que tinha sido simplesmente o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha. E, portanto, nessa concorrência, ganhar com uma diferença de 6 votos, ele não teve dúvidas que a participação da CPLP, de facto, foi muito importante. Mencionei o meu conterrâneo, mas por que é que eu digo que neste contexto não haverá necessidade de esforçar muito por demonstrar a importância disso? Eu penso que não passará despercebido a ninguém que neste momento Portugal tem uma candidatura ao secretário-geral das Nações Unidas, na pessoa do António Guterres. A minha questão é, será um candidato de Portugal ou será um candidato da CPLP? E como é que a CPLP se está a preparar para realmente assumir essa competência? E eu vou dar um exemplo. Houve necessidade de apoiar em determinada altura uma candidatura, que era de uma senhora de Timor, para a UN Women. E em Nova Iorque descobrimos que havia uma candidatura europeia para o mesmo cargo. Os dados estavam lançados, como o embaixador se lembra, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, a CPLP tem já uma tradição de organizar um almoço em que participam todos os chefes de Estado dos nossos países da CPLP e todos os ministros dos negócios estrangeiros. Resumimos a nossa sessão em pouco mais de 20 minutos e todos os membros assumiram a responsabilidade de ir aos seus espaços regionais de concertação para apresentar essa candidatura e para a poder defender. Eu penso que é chegado o momento de se fazer o mesmo exercício, porque se conseguir a entrada de António Guterres para o cargo de secretário-geral das Nações Unidas, não será simplesmente importante para Portugal, será importante para nós todos, porque a agenda passará realmente a ser bastante mais sensível às questões que acontecem num espaço como a CPLP. E é nessa dimensão que nós todos temos que sentir alguma contrariedade em verificar que aquilo que devia de facto nos unir e ser um momento forte da afirmação da nossa organização acaba sendo um momento fraco, acaba sendo um momento de disputa, acaba sendo um momento em que não se consegue encontrar uma linguagem que mobilize todos os sentimentos a favor dessa candidatura e desse posicionamento. E eu aqui não estou a responsabilizar nem uns nem outros, estou a responsabilizar todos. Eu penso que tanto Portugal como os outros países, membros da CPLP, têm a obrigação de corresponder melhor àquilo que é o sentimento da população e da sociedade que estão a representar e poder realmente dar corpo a este sentimento de que nós todos vamos às Nações Unidas para ganhar uma candidatura e fazer dela uma oportunidade de poder resolver, em certa medida, dentro daquilo que as organizações internacionais representam, não é? O esforço de consolidação das nossas democracias. Muito rapidamente, para concluir esta parte da concertação política e diplomática, nós realizamos com relativo sucesso, é preciso dizer, as observações eleitorais. Mas eu penso que nesse domínio da concertação política e diplomática é preciso ir um bocado mais do que simplesmente observar as eleições. É preciso criar um mecanismo, já não vou dizer de monitoramento, mas pelo menos de acompanhamento e de reforço das nossas instituições democráticas. Eu ouso dizer que é chegado o momento de se inspirar, por exemplo, naquele mecanismo do Africa Barometer, sei que conhece, existe em relação a outros espaços, para que a nível da própria CPLP haja não só partilha das boas práticas no reforço das instituições democráticas, mas para que aquele Estado ou aqueles Estados que não se alinham nos princípios democráticos possam sentir que de facto estão a ficar fora do jogo. Eu cumprimentei o nosso irmão de Cabo Verde pelo excelente desempenho que todos acompanhamos, mas é importante que, quando isso acontece, que haja um mostrador que coloque Cabo Verde onde merece estar, de facto, colocado, para quem lá não está e quem não se aproxima da média,
possa realmente verificar que está a afastar-se daquilo que são os padrões normais de um exercício da democracia interna. Portanto, a partilha de melhores práticas também pode ser monitorizada e deve ser monitorizada no contexto da CPLP. Cooperação setorial, aqui também não vou entrar em grandes análises, mas causa-me alguma perplexidade verificar que muitos dos nossos Estados que estão numa fase de afirmação não compreendem a importância de investir para que tal aconteça. Eu coloco simplesmente uma simples questão. Eu conheci uma instituição que se chamava IPAD em Portugal e que tinha uma incidência bastante importante dos nossos países. Eu não sei se ainda existe o IPAD, pode não existir como tal, mas tem um Instituto de Camões que, em princípio, deve assumir, mas será que a componente de cooperação não fica aqui subalternizada nesse aspecto? Mas o que eu queria sublinhar aqui é bastará termos, no contexto da CPLP, algo parecido com o IPAD e algo como o ABC no Brasil. Não é preciso ir um bocado mais longe. Países com outra pujança económica, como Angola, agora também com Moçambique, porque não Timor-Leste, todos nós não teríamos agora que inspirar desses mecanismos para criar instrumentos que possam servir de interlocução para esse diálogo entre os países. Eu só quero dar o exemplo do plano estratégico extraordinário que foi aqui desenvolvido na CPLP, no tempo do embaixador Lauro Moreira. Lembrar-se-á do nosso plano estratégico para a cooperação na saúde e do plano estratégico de cooperação para a cultura. Avançámos com a realização daqueles audiovisuais e ficou-se por aí. Porquê? Porque são programas para a CPLP e quando nós dizemos para a CPLP estamos a dizer para o Secretariado Executivo. E os Estados? E os Estados, como é que entram nisso? Portanto, não vou muito mais longe. Eu penso que todos reclamamos que é preciso uma maior abertura à cooperação económica. Todos queremos ver a nossa CPLP ter uma dimensão económica bastante mais acentuada. O problema é que não basta ficarmos pelos enunciados. Não basta parecer que temos vontade política de o fazer. Se a seguir não criarmos instrumentos que possam realmente potenciar... Eu vou dar um exemplo. Eu no último ano do meu consulado enquanto secretário executivo, eu estive em Timor-Leste. E estávamos muito empenhados em abrir a representação da CPLP em Timor-Leste. E eu achei muito interessante constatar que realmente aquela zona da Ásia era uma zona economicamente muito dinâmica, muito agressiva. E reconhecer que os Estados africanos não estavam lá, nem Angola, nem Moçambique, nem Guiné-Bissau, nem Cabo Verde, nenhum dos nossos Estados tem a representação. E para mim era um convite a que a CPLP funcionasse como uma estrutura que colmatasse essa ausência num espaço tão importante e tão dinâmico. O Brasil podia vir atrás, podia ser a locomotiva desse processo. Portugal tinha algo a acrescentar em termos de conhecimento do meio, mas são essas oportunidades que se vão perdendo. Mas, mais uma vez, eu também não quero ficar por enunciados e dizer que abrimos uma representação em Timor. Temos que perguntar se estamos a criar mecanismos de exceção que permitam aos homens e mulheres de negócio dos nossos espaços poderem realmente, por exemplo, entrar na Guiné-Bissau e aproveitar-se do espaço da CDAO, ir a Angola e ter toda a SADC aberta a sua participação e assim sucessivamente. E eu não está a acontecer e eu penso que é chegado o momento realmente de conseguirmos lançar. Eu visitei em Itália uma estrutura que se chama Unidroit e que tem a vocação de ajudar os países a encontrar mecanismos, não é de harmonização, mas de conciliação dos seus ordenamentos jurídicos, sobretudo na sua componente de realização política. Portanto, são estas as notas que eu trazia. Tenho bastante mais a dizer, mas compreendo que já levei bastante tempo. Mas para concluir o seguinte, o Secretariado Executivo tem feito o possível dentro daquilo que são os instrumentos que lhe são colocados, mas é chegado o momento, 20 anos decorridos, de todos nós, enquanto membros desta sociedade que é a CPLP, analisarmos numa visão crítica e perguntarmos aos nossos Estados se estamos preparados, de facto,
para assumir o compromisso que vai lançar a organização para outros patamares. Porque o resultado, de facto, irá depender daquilo que estivermos dispostos a investir com parte de cada um desses Estados-membros. Muito obrigado e peço muito desculpa. Muito bem. Eu estive tentado em interrompê-lo várias vezes, mas achei que não devia fazê-lo, porque vi que estava com grande entusiasmo e com saber a traçar um futuro para a CPLP. Portanto, quis chegar-se ao fim. Sei que resumiu muito aquilo que gostaria de dizer hoje. Portanto, fica aqui lançado um desafio, estou a olhar aqui para o Renato Epifânio, para numa outra oportunidade, num outro contexto, marcado um novo encontro consigo. Para então, sem mais oradores, sozinho, em 2 horas, poder então explanar com o desenvolvimento necessário as suas ideias, que no fundo não são mais do que aquilo que hoje sente e vê em relação ao CPLP, com base numa experiência feita. A experiência é fundamental, portanto, teve essa experiência. E não só teve a experiência, como sentiu a sua vivência no seio da CPLP com grande intensidade e agora com o distanciamento necessário e longe, portanto, regressando da casa, olhando para Portugal e para a CPLP, que tem o seu secretariado aqui, com o distanciamento necessário, pôde articular com muita clareza aquilo que identifica como sendo os erros, as dificuldades, mas também as possibilidades da CPLP. Acho que nos deu aqui uma visão muito clara daquilo que acha que deve ser a CPLP. Sei que lamentou a falta do Sr. Secretário Executivo, mas naturalmente haverá formas de fazer chegar. Está aqui, estava. Muito bem. Não, muito bem, eu ia dizer exatamente, há formas de fazer chegar às autoridades da CPLP, através de pessoas que estão aqui presentes, a sua mensagem. Até porque, naturalmente, também terá a possibilidade depois de contactar pessoalmente o Sr. Secretário Executivo e dizer-lhe aquilo que pensa, porque todo este diálogo é fundamental ter com quem hoje está, com quem esteve e com outras pessoas que vão estando agora ligadas à CPLP em funções diversas. Eu queria só salientar aqui 2 aspectos daquilo que disse, porque também não tenho tempo de fazer muitos comentários. É referência ao estudo feito sobre o valor económico da língua portuguesa. Já várias entidades têm feito estudos, o ISTE fez também um estudo bastante completo, e queria dizer que também em Macau fizemos um estudo. O nosso até foi feito antes de publicado o livro do ISTE, porque tínhamos consciência da importância da língua e queríamos saber o que é que essa língua representava também para nós. E fizemos um estudo. Até porque, como sabem, a China ajudou a valorizar a língua portuguesa na minha terra, Macau, e deu a Macau este papel. Amanhã terei a oportunidade de falar disto na minha intervenção, mas deu a Macau a responsabilidade de ser a plataforma de cooperação, ou uma plataforma de cooperação, se quiser, a plataforma de cooperação de ligação à China, da China com o mundo lusófono, e naturalmente, isto é dito pelas autoridades chinesas. Quando disse a língua portuguesa é também nossa, é curioso ouvir um primeiro-ministro chinês dizer a língua portuguesa não é nossa, mas também pode ser nossa. Portanto, isso é um pouco na sequência do que afirmou não só os países de língua portuguesa, mas países que não são de língua portuguesa também acreditam no valor da língua. E ainda bem que assim é. E por isso Macau, também neste contexto, acabou por assumir novamente a sua vocação histórica de posto privilegiado, comercial e cultural, hoje como uma plataforma de cooperação da grande China com o grande mundo lusófono. O outro ponto tem a ver com os complexos que é preciso ultrapassar. Mas devo dizer que não é só em relação à língua. Cada um de nós teve um percurso feito no passado. Eu próprio fui militar na Guiné-Bissau, portanto fiquei ligado à Guiné-Bissau para toda a minha vida, com o coração também ali ficou. Portanto, qualquer que tenha sido o nosso percurso, quaisquer que tenham sido as nossas posições assumidas ao longo das nossas vidas, tudo isto é história, tudo isto é passado, e esse passado é fundamental, podemos continuar amanhã. Portanto, eu gostava só de chamar a atenção para isto. Não é só a língua que tem que ter os seus complexos vencidos, tudo mais tem que também ter os complexos vencidos, porque senão nunca poderemos dizer,
como já ouvi tantas vezes algumas pessoas dizer com tanta veemência, nós somos todos nós. Se nós soubermos ser todos nós, então teremos um futuro coletivo e a CPLP terá também um futuro. Portanto, creio que é necessário vencer esses complexos da história, dos comportamentos e também das nossas crenças e para que as nossas ambições possam ser mais harmonizadas para atingirmos objetivos que são certamente comuns a todos nós. Eu creio que a apresentação do Sr. Embaixador Lauro Moreira já foi feita pelo engenheiro Domingos Simões Pereira, que várias vezes referiu o seu nome e, portanto, creio que pouco mais poderei dizer. Só queria, em nome da mesa, saudar o embaixador exemplar, creio que é a palavra correta, embaixador exemplar, o homem que percebeu a dimensão do Brasil no mundo e soube afirmar essa dimensão. Deixou a obra feita e tem uma palavra que é escutada. Portanto, vamos então escutar mais uma vez a sua palavra, Sr. Embaixador. Bom, eu tenho a impressão que a única maneira de obviar essa briga no microfone é fazendo sentado e segurando o microfone. Mas se a gente perder falar sentado, acho que fica mais informal também. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ao meu movimento internacional dos jovens, à pessoa do seu presidente, Renato Epifânio, por este convite. Muito me honra estar presente aqui e, sobretudo, numa mesa como esta. Tive mais uma vez essa honra de honrar o professor Adriano Moreira. Eu não tinha tido ainda a honra de estar lá do professor Jorge, do Dr. Jorge Rangel, e nem do professor Ângelo Cristóvão. Quanto ao meu amigo fraterno, querido, Domingos Simões Pereira, eu só posso dizer o seguinte: é muito difícil falar depois dele. Além de ser desnecessário. É completamente imprescindível falar depois do Domingos, porque realmente ele é brilhante. Na verdade, foi uma das personalidades verdadeiramente brilhantes que eu encontrei no âmbito da CPLP, nos anos todos que estive. Tivemos várias oportunidades de atuarmos juntos. Sou testemunha, portanto, da lealdade, da seriedade, da honestidade, do brilhantismo, do talento deste homem. Me lembro, por exemplo, que uma vez nós organizamos uma viagem, uma visita oficial do secretário executivo da CPLP ao Brasil. Antes eu já tinha tido, inclusive, a feliz iniciativa de organizar a viagem do secretário anterior, nosso querido amigo também, o embaixador Luiz Fonseca. E nessa viagem do Luiz Fonseca aconteceu uma coisa que interessa, talvez lembrar aqui a CPLP. Aos lusófonos militantes, são todos vocês seguramente, é que das 36 reuniões que nós organizamos em São Paulo, Rio, Brasília e Salvador para o Luiz Fonseca, a primeira reunião que nós fizemos, a primeira visita que nós fizemos, assim que chegamos ao Rio de Janeiro, às 4 horas da tarde e às 8 horas da noite estávamos na casa do embaixador Zé Aparecido de Oliveira, para prestar-lhe uma homenagem, oficialmente. Inclusive, sabemos todos que o professor, que o embaixador Zé Aparecido tinha sido alvo de uma grande injustiça.
Ele tinha sido, obviamente, o grande organizador, o grande mentor da CPLP, não sozinho, claro. Aqui tinha, evidentemente, o presidente Mário Soares com ele. No Brasil tinha lá o presidente, que deu toda a força a ele também, na época. Mas ele realmente foi a pessoa que pessoalmente se encarregou de levar até mesmo as cartas para os chefes do Estado para a proposta de criação da CPLP. Então, e ele, no momento, todo mundo esperava que então o José Aparecido viesse a ser o primeiro secretário executivo da CPLP. E, no entanto, foi o próprio Brasil que propôs que se fizesse isso por ordem alfabética na época, evidentemente excluindo o José Aparecido. É preciso que se diga isso claramente. Para justamente compensar uma coisa como essa e para reparar essa injustiça, nós tivemos na casa dele, que foi um dos últimos atos dele, públicos, porque ele estava em Belo Horizonte, ele estava doente, ele veio para a casa dele, fez um coquetel em casa para nos receber, e aí, pouco tempo depois, ele faleceu. Mas o que eu queria mencionar, o outro aspecto, é com a visita ao Brasil do Domingos Simões Pereira. Na nossa visita à Academia Brasileira de Letras, o secretário executivo da CPLP, o engenheiro, um homem, portanto, não propriamente de letras, mas um engenheiro, surpreendeu a todo mundo, a todos os acadêmicos, numa reunião que participamos, uma reunião dos próprios acadêmicos, é uma quinta-feira, no Brasil, e todos ficaram admiradíssimos com o discurso que de improviso ele fez aquela tranquilidade na academia. Eu estava presente, sou testemunho disso. Apenas para mostrar, portanto, quão árdua, quão inútil quase é a minha tarefa agora de falar sobre o que eu vinha falar depois de ouvir o nosso ex-secretário executivo da CPLP. Nós estamos aqui, na verdade, para fazer um exercício, segundo eu entendi, de como poderia ser os próximos anos dessa organização. E para falar sobre isso, nós temos necessariamente pensar um pouco no que ela foi um balanço desses 20 anos. E para fazer um balanço desses 20 anos e para falar sobre o CPLP, nós temos que, obviamente, tentar saber exatamente o que é que trata a CPLP. E ela trata de um assunto chamado lusofonia. Já começa por aí, há pessoas que não aprovam muito essa palavra lusofonia, coisa que eu não entendi até hoje eu não entendi a razão disso, por mais que tenha que me explicar. Porque lusofonia não é, obviamente, o número de falantes de português no mundo. Lusofonia não é o espaço sequer ocupado por esses falantes de português. A lusofonia, muito mais que um espaço, eu sempre digo isso, é um espírito. É algo que vem emergindo ao longo de 500 anos de convívio, de um diálogo intercultural, interétnico, com povos de várias latitudes, de línguas e culturas diversas, marcado esse diálogo pelo ineditismo e pela abertura em relação ao novo, ao não semelhante, ao diferente. Um processo de assimilação e integração, talvez o único ao longo da história, que teve por base e lastro uma língua chamada portuguesa. É a partir desse momento, isso tem 500 anos, na esteira da grande epopeia dos descobrimentos portugueses, a partir desse momento é que começa a haver, começa a se fundar, começa a se criar algo que teve um momento para se criar, mas que não tem um momento para terminar, que é a lusofonia. O contato entre os nossos povos, entre a metrópole, no caso, na época, e as colônias, na época,
obviamente foram intensos, mas foram intensíssimos os contatos entre as colônias. Há casos curiosos. Uma frota do Brasil, por exemplo, foi comandada por Salvador Correia de Sá, que é, portanto, parente do nosso fundador do Rio de Janeiro, expulsa os holandeses de Angola em 1641. André Vidal de Negreiros, herói da guerra contra os holandeses no Brasil, foi governador de Luanda. Eusébio de Queiroz, político influente no Império do Brasil e autor de legislação contra a escravidão, foi um angolano que, a caminho das portas de Lisboa, passou pelo Brasil e lá permaneceu. A transferência da corte para o Brasil, que eu considero como o segundo descobrimento do Brasil, o verdadeiro descobrimento, em que o Brasil foi descoberto não mais apenas para Portugal, mas para o mundo, abriu-se para o mundo. Não foram só os portos brasileiros que foram abertos para as nações amigas, mas as portas do país foram abertas para todos os estudiosos, etnólogos, cientistas, botânicos, etc, 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 pintores, artistas. A independência sui generis do Brasil. Quer dizer, um país que faz a sua independência através, como podemos, de um príncipe herdeiro da coroa de Portugal. Seria uma coisa absolutamente única. Depois veio a República no Brasil, depois de 49 anos de monarquia, que, a meu ver, e ao ver de tanta gente, foi um grande elemento para assegurar a nossa grande unidade geográfica, que, por sua vez, havia sido o legado maior que nós recebemos de Portugal, juntamente com a língua, e mais ainda, a meu ver, com alguma coisa que é bastante intangível, mas que percebe-se, que é a capacidade de aceitar o diferente. É a aceitação do outro. Nós estamos falando de uma comunidade de países, de pessoas, que têm em comum, a meu ver, isto sim, e que é uma mercadoria, na verdade, cada dia mais cara no mundo de hoje. É a aceitação do outro, do diferente. No início da República no Brasil, houve a ideia, claro, de se criar uma comunidade luso-brasileira. O Barbosa tinha essa ideia no Brasil, não é? E outros intelectuais brasileiros, Silvio Romero, etc., mas não progrediu. Não progrediu porque não estava na hora de progredir. Não progrediu porque havia, de certo modo, ainda pouco tempo relativamente, ponhamos assim, com relação à independência, mas sobretudo talvez estivéssemos esperando um momento adequado para termos uma comunidade, aí sim, não mais luso-brasileira, mas uma comunidade lusófona, que só aparece a partir da libertação das colônias portuguesas. E nesse momento, então, está pronto, não é? Está pronto, a lusofonia está já toda ela aguardando um marco institucional, um marco legal, jurídico, que viesse se sobrepor a esta realidade pré-existente. Cria-se a CPLP. A CPLP, portanto, nada mais é do que o reconhecimento legal, do que um marco legal de uma realidade pré-existente e que já durava 500 anos. Hoje, e digo mais, tardou um pouco porque houve um processo difícil de descolonização, no caso de Portugal, em relação às suas ex-colônias, e no caso do Brasil, um governo, não é? Que não tinha talvez sensibilidade para tudo isso. Nós estamos no governo militar ainda no Brasil. Portanto, foi só em 96 que surge finalmente a CPLP.
E aí nós temos claramente, e eu gosto muito dessa expressão, professor Adriano Moreira, nós temos claramente, então, uma comunhão de afetos. Nós temos uma identidade própria nesse sentido, nós, CPLP. Eu não quero entrar agora absolutamente na questão de um país que foi retardatário na CPLP, agora é uma coisa um pouco complicada, esse seria assunto talvez para um seminário, embora fosse inteiramente já inútil, porque o assunto já está mais do que é mais que um fait accompli. De qualquer maneira, eu sempre fiz restrições e nunca deixei de dizê-las, ainda quando não estava na reforma, não estava reformado, ainda quando estava atuando como embaixador pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Hoje eu falo por mim mesmo. Falo com minha própria voz, portanto, digo exatamente aquilo que penso. Na verdade, no fundo, eu já dizia no coisa. A CPLP se formou, então, ela tem uma quantidade enorme de desafios. O primeiro desafio é inerente à CPLP, que é a extraordinária assimetria em todos os níveis entre os países. Somos completamente diferentes, meu Deus, em termos econômicos, em termos de instituição política, de amadurecimento das instituições, de estruturas de governo, de tudo isso, de concepção. É claro que nós somos diferentes. O caso do Timor-Leste é absolutamente extraordinário. Eu era diretor da Agência Brasileira de Cooperação, no Itamaraty, Brasília, quando nós estávamos justamente empenhados no governo de Portugal, na questão do Timor-Leste, de ajudar a dotar o Timor-Leste de uma estrutura jurídica de direito romano, de direito civil, de direito romano, que eles estavam introduzindo naquele momento. Porque vinham de um direito completamente diferente da Indonésia. É o direito islâmico. Então nós começamos por aí. Nós temos um país, nós temos a nação, nós temos o Estado Nacional mais antigo da Europa e nós temos o mais recente membro da comunidade internacional fazendo parte da CPLP, Portugal, Timor-Leste. Nós temos um país com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, 205 milhões de habitantes, com um acréscimo de um Uruguai por ano, porque são 2 milhões a mais por ano de habitantes no Brasil. E nós temos um país, ao mesmo tempo, de 3 mil quilômetros quadrados, 150 mil habitantes. Se maior disparidade que essa é impossível. Nós temos também na CPLP, obviamente, um problema difícil a resolver e que é tão importante, que é tão importante. É a questão da circulação de pessoas e de bens. Nos nossos 8 países, ou seja, 9, esses países não têm fronteira comum, eles estão em 4 continentes. E, além do mais, nós temos um problema, aí sim, mais difícil de resolver, porque os nossos países fazem parte de organizações regionais, como foi lembrado aqui já várias vezes. Essas organizações regionais, no momento em que nós, cada país, se dispõe a ingressar numa organização dessa, obviamente, abre mão de certos direitos da sua soberania. Então, Portugal, concretamente falando, Portugal não pode, não tem o direito, digamos, abriu mão dele, de conceder uma isenção de visto para um determinado cidadão de determinado país, porque está, obviamente, subordinado, está concordando à União Europeia, a Schengen. Então não depende de Portugal essa integração maior, digamos assim, como não depende, talvez, de alguns países africanos.
O Brasil adota, já, como sabemos, há muitíssimos anos, nesse ponto, uma regra de absoluta reciprocidade. Nós exigimos visto dos países que exigem visto dos brasileiros. Só. Mas isso para a CPLP seria uma coisa fundamental. Então nós temos que encontrar formas de pelo menos facilitar, por exemplo, na área de estudante, na área estudantil, não é? E essa área estudantil é tão importante para nós, claro. Portugal, que indica, Brasil, que indica a quantidade hoje de irmãos africanos estudando em universidades brasileiras é muito grande. É muito grande. Criou-se, inclusive, uma universidade há poucos anos atrás, né, como sabemos, que foi criada por vistas da CPLP, exatamente, foi criada a Unilag, justamente no Nordeste do Brasil, em Redenção, no Ceará. Com metade das vagas destinadas, estamos fazendo aos países africanos, aos países da CPLP. O problema da língua, meu Deus do céu, a língua nos une. Isso é a maior glória que se pode ter. A língua nos une, uma língua de cultura que nos une a todos. Claro, temos que prestar toda a atenção, né, e dar todo o apoio à questão da grande variedade e quantidade de línguas que se falam internamente nos nossos países da CPLP, a língua portuguesa. Estamos sabendo perfeitamente disso, as 43 línguas, sei lá, em Moçambique, as 41 línguas de Angola. Mas a língua que nos une a todos é o português. Portanto, é a CPLP que tem que se encarregar disso. Essa questão da língua, por exemplo, nos leva, pelo menos, a mencionar o fato de que ela, que sempre nos uniu, de repente começou a nos separar um pouquinho, está comparando, por essa grande celeuma provocada pelo acordo aforável. Não vamos entrar nesse assunto, porque também seria muito, muito longo e também talvez inútil. A busca de soluções para que haja, digamos, uma aproximação cada vez maior também dos países da CPLP é justamente esse fortalecimento da cooperação. Nós estamos falando hoje, está se falando muito hoje em dia, né, na questão da CPLP, talvez reconhecendo um certo desânimo que eu percebo, uma certa falta de entusiasmo, uma certa falta de... Nós não podemos atribuir isso, está compreendendo a complexidade cada vez maior do mundo, ou a evolução dos nossos países, pelo contrário, deveria então facilitar a coisa. É porque simplesmente nós não conseguimos entender até hoje que a CPLP somos nós. É isso só. A CPLP somos nós. Eu, quando era embaixador da CPLP, discutimos uma vez a questão do IUP, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. De repente, discutia-se mais uma vez o fracasso do IUP. Não se conseguia fazer nada. É aquilo que tinha sido criado em 1989, vamos dizer, o Simões Pereira, criado em São Luís do Maranhão, em 1989, quer dizer, foi o primeiro organismo que veio, de certo modo, a sugerir, né, a dar uma perspectiva para a criação de